Eu chego numa loja para comprar um celular e não tenho nem R$1 no bolso. Eu pergunto pro vendedor quanto custa o celular. Ele diz para mim que o celular custa R$50. Eu não tenho nem R$1 no bolso. Eu volto para casa, vou tomar R$25 emprestado a pai e R$25 emprestado a mãe. Forma quanto? 50. Vou pegar os 50, vou para a loja. Chega lá, eu peço o vendedor para fazer um desconto para mim no celular. Ele faz por 45. Então, se eu tinha 50, sobrou 5. Certo. Dos R$5 que sobrou, eu vou emprestar R$3 a Mauro. Fiquei com 2. Vou voltar para casa, vou pagar R$1 à mãe. Só estou devendo 24, né? Que eu estava devendo 25. Então só fico devendo 24 a mãe. Vou pagar R$1 a pai também, só vou ficar devendo 24 a pai. 24 que eu estou devendo a pai com 24 que eu estou devendo a mãe, 48. Com 3 que eu emprestei a Mauro, 51. Agora, se você for bom de matemática, me diga por que foi que sobrou esse R$1.